Pessoal, a coisa tá ficando feia pro governo e pra justiça brasileira. Dessa vez, até a agência dos Estados Unidos se envolveu nessa polêmica do bloqueio do X, que é o antigo Twitter, aqui no Brasil por parte do STF. A coisa tá ficando feia. Eu vou trazer todos os detalhes desse tema aqui para vocês no boletim de hoje, então fica até o final desse vídeo. Além disso, trago novidades a respeito do caso de assédio que aconteceu durante o governo Lula. Tá pegando o Silvio de Almeida, ele está sendo acusado de assédio e o presidente Lula já fez uma manifestação muito dura, muito importante que eu vou trazer aqui para vocês. São dois dos temas que a gente vai trazer nesse boletim que está dando repercussão em todo o Brasil e no caso do X, até no mundo. O Brasil aí conseguiu se envolver num tema que eu jamais imaginaria aí, alguns anos atrás, que a gente estaria vivendo esse tipo de situação. Sejam muito bem-vindos ao canal. Caso você ainda não seja inscrito, eu te convido a fazer a inscrição e ativar o sino de notificações. Dessa forma, sempre que a gente postar um vídeo novo, você ficará sabendo. E nesse canal, traremos tudo sobre política, tudo que acontece no Brasil e no mundo que pode envolver a sua vida. Então, o Elon Musk está envolvido em várias polêmicas. Entre elas tem uma boa notícia, o Trump já deixou para ele aí que ele vai ter um cargo, vai ter uma grande autonomia durante o governo Trump. Trump não é nada bobo, o homem mais bilionário do mundo, Trump quer ao lado dele. Quem é que vocês acham que tem razão nessa situação toda, pessoal? Comenta aí. O Alexandre de Moraes ou o Elon Musk? A opinião de você é muito importante, eu quero ouvir de vocês. De que lado vocês estão? Quem vocês estão apoiando, tudo bem? Então vamos lá, além disso temos mais aqui uma notícia importante. O Lula se manifestou a respeito da situação do Maduro. Maduro que falou que ganhou a eleição, continua no poder e o Lula se manifestou. Vou trazer para vocês, para mim não é surpresa para ninguém, mas ele deu mais uma declaração a respeito desse tema. Então vamos começar falando desse tema do Maduro. O Lula ele falou que não vai romper relações com a Venezuela e não vai punir a Venezuela. Na voz do presidente ele falou assim, olha, se eu romper as relações com a Venezuela, quem vai perder vai ser o povo venezuelano, não o Maduro, então eu não vou punir o povo. Então para ele, segue vida, tá tudo normal. Ele disse que não vai reconhecer o Maduro como presidente, mas não vai reconhecer a oposição como presidente também, porque não viu a ata. Então ele está fingindo que nada viu, nada aconteceu, igual na época do Petrolão, do Mensalão, de tudo isso que aconteceu no governo dele. Ele nunca sabe de nada, não viu nada, vida que segue, coloca a mão no olho, assim, vamos continuar a vida. Para mim uma postura muito ruim, uma postura péssima, porque foi um ataque à democracia, não liberou as atas que deveriam ter sido liberadas, então nem nota de repúdio para a Venezuela teve. Israel, quando atacou o Hamas depois do atentado que teve lá no seu território, várias notas de repúdio pro Israel, acabaram até com um negócio de blindados, que o Brasil ia modernizar a frota com os melhores blindados do mundo. Graças a isso, o Amorim e o Lula decidiram travar Israel. Então dá uma olhada em que ponto que a gente está chegando. A gente está perdendo informações técnicas, está perdendo parcerias como os Estados Unidos, que já está ficando bravo com o Brasil, para proteger Maduro, pessoal. Deixa a opinião de vocês a respeito disso. Além de um ataque à democracia, é um sujeito muito mau caráter, não dá para aceitar esse tipo de coisa, ainda mais batendo na nossa porta aqui. O povo que mora lá na região norte, que sofre com um monte de refugiado que vem para o Brasil e acaba se tornando um problema para o Brasil também. Pessoal, vamos lá, outras informações que estão acontecendo. Teve uma puxada de tapete muito grande aí no governo envolvendo Câmara. O Arthur Lira, ele está defendendo algumas pessoas aí para suceder ele como presidente da Câmara. Então ele tinha prometido apoio ao Elmar Nascimento, mas rifou o amigo na própria sucessão. Então o Arthur Lira ele puxou o tapete do aliado mais próximo. O chefão da Câmara havia prometido apoiar Elmar Nascimento em sua sucessão, mas ele rifou o amigo e fechou com Hugo Mota. A traição muda a ordem de largada da corrida pela presidência da Câmara.
Sem o padrinho poderoso, Nascimento perdeu a primeira posição. Mota, que nem figurava no grid, agora desponta na pole. Como faltam 5 meses para a eleição, ainda há tempo para novas surpresas, mas a reviravolta dessa semana já permite algumas conclusões. O Centrão não é tão unido quanto gostaria. A palavra de Lira está longe de valer o que ele diz dizer. Esquerda e direita significam cada vez menos no jogo da Câmara. Então o Centrão buscava um consenso entre 3 candidatos. O Nascimento do União Brasil, Antônio Brito do PSD e Marcos Pereira do Republicanos. O primeiro era apontado como escolhido de Lira. O segundo como preferido do governo, bispo da Igreja Universal. Pereira tentava se viabilizar como uma opção. Não conseguiu, mas complicou os rivais a abdicar em nome de Mota, seu colega de partido. Incentivado por Lira ele foi, né? O Nascimento havia investido alto na campanha. No Réveillon levou 20 deputados para a ilha na Bahia. No Carnaval arrastou outros 80 para um camarote em Salvador. Em julho promoveu uma mega festa no aniversário em Brasília. Ao menos uma dessas boca livres foi patrocinada pelo empresário Carlos Soares, conhecido como Rei do Gás. Então, o Nascimento se considerava credor de Lira. Em 2021, o alagoano só passou a liderar a disputa da Câmara quando ele rompeu com o Rodrigo Maia para apoiá-lo. Agora, quem já foi apontado como traidor, experimenta a condição de traído. Então, o Elmar, ele apoiou Arthur Lira, traiu na época lá o Rodrigo Maia, agora ele está sentindo do próprio veneno. A rasteira põe em xeque a reputação que Lira buscou construir para si mesmo. Antes de se sentar na cadeira, ele escreveu que o presidente da Câmara precisa ser um político de palavra, que cumpra a palavra dada, que respeite a palavra empenhada. Pelo visto, a regra possui exceções. Então, alçado como favorito na eleição de fevereiro, Mota se projetou como pupilo de Eduardo Cunha. Na quarta, passou por um beijamão com Lula e Bolsonaro e disse que será apoiado por PT e PL. Se a previsão se confirmar, alguém ainda vai se sentir enganado. Então, muita coisa rolando lá na Câmara dos Deputados. Todo mundo sabe que política é assim. Quem tem mais poder, quem tem mais caneta, acaba ganhando. Dura essa farra toda com o nosso dinheiro, né, pessoal? Isso que eu não me conformo nem de direita, nem de esquerda. A gente vê o fundo eleitoral como um grande exemplo. Vamos lá. Agora vamos falar sobre a relação do Trump com Elon Musk. O Trump disse que o Musk vai liderar a comissão de eficiência do governo em um eventual segundo mandato. Então ele comentou essa semana que ele vai liderar essa comissão de eficiência do governo em um eventual segundo mandato. O anúncio foi realizado para se juntar mais entre o Donald Trump e a SpaceX. Vou criar uma comissão de eficiência governamental encarregada de realizar uma auditoria financeira e de desempenho completa de todo o governo federal e fazer recomendações para reformas drásticas, disse Trump. Segundo o republicano, o objetivo da Comissão de Eficiência do Governo seria identificar maneiras de eliminar fraudes e pagamentos indevidos. No entanto, o republicano não deu detalhes de como a comissão funcionaria. Nenhuma novidade, Trump e o Elon Musk são grandes aliados. Agora o governo aqui no Brasil, pessoal, o bicho tá pegando fogo. Ministros avaliam que Lula demitirá Silvio Almeida após acusações de assédio sexual. Dizem aí nos bastidores que a ordem já foi dada. Só estão aguardando aí ele se convencer a ele pedir demissão do cargo para não denegrir a imagem, para não ter que forçar a falar que foi o Lula que demitiu. Então tem todo um jogo político por trás. Porém, integrantes do governo avaliam que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Andrade, deverá ser demitido ainda hoje, após o surgimento das acusações de assédio sexual. Ministros diretamente envolvidos com o caso afirmam que essa é a disposição do presidente. Ressaltam, porém, que Lula ainda receberá Almeida na tarde desta quarta. O ministro dos Direitos Humanos está sendo encorajado a entregar o seu cargo para dedicar à própria defesa, para evitar um sangramento do governo em praça pública. Na opinião de um ministro palaciano, ele não tem a menor condição de ficar no cargo.
Lula cumpriu a agenda aí nessa sexta-feira no estado de Goiás e retornou para Brasília. Então ele deve ouvir aí o próprio Silvio Andrade, como a Aniele Franco, que teria sido uma das vítimas desse assédio. Então o Silvio ele fala que nada aconteceu, ele está repudiando as mentiras que estão sendo contadas em nome dele, porém a Organização de Defesa das Mulheres Vítimas de Violência Sexual, eles falaram aí que houve o caso. Então no site Me Too Brasil, ele confirmou isso tudo. Então, elas foram atendidas por meio do canal de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico. Então, qual a opinião de vocês, pessoal? Deixa aí no comentário. Na minha opinião, tudo tem que ser investigado. Tem um rapaz aí que eu acompanho, ele é xaropeta da cabeça, mas fala muita coisa interessante, que é o Ryan Santos. Então ele fala muito, toma cuidado, homens, porque se você der brecha, você vai sobrar pra você. Você é famoso, você tem poder. Talvez não seja o caso, mas pode ser mentira, mas pode ser verdade. Tem que ser julgado. A mídia costuma atacar todo mundo de uma certa forma, depois acaba vendo que não era bem aquilo muitas vezes. Não tô dizendo que foi o caso, tá, pessoal? Nem parei pra estudar, não ouvi nenhum dos lados, não houve nenhuma investigação. Sempre prefiro aguardar para tomar alguma posição. Mas uma coisa é certa, o governo fica cada vez mais sangrado quando um tipo de acontecimento como esse acontece. O governo Lula falou lá que o antigo presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, ele, assediou o pessoal lá, então enchia a boca para falar. Agora acontece dentro do próprio ninho, né? Então, uma hora lá, uma hora aqui. Então, essa situação vem pegando fogo. Agora o Elon Musk, ele agradeceu a agência dos Estados Unidos por crítica enviada à Anatel. Dá uma olhada só, o Elon Musk, dono do X, ele usou a rede social para agradecer ao comissário da Federal Communications Commission, ou Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, pela carta enviada ao presidente da Anatel, Carlos Manuel, criticando a decisão do ministro do STF de bloquear o X aqui no Brasil, bloquear essa rede social. Moraes determinou a suspensão do X no Brasil. No entanto, brasileiros que estão no exterior seguem com acesso à plataforma. Foi dessa maneira que a gente vem acompanhando aí tudo que está acontecendo. Então ele disse que as determinações judiciais apoiadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão abalando a confiança de empresas norte-americanas no Brasil. Então ele classificou o cumprimento da decisão judicial pela Anatel como censura. Disse tratar-se de um conjunto de ações políticas em cascata, aparentemente ilegais e partidárias, que a agência brasileira vem realizando contra as empresas com laços com os Estados Unidos. Então, agora a coisa vai escalando, pessoal. Ele já falou que abalou a confiança. Imagine, uma empresa que quisesse investir no Brasil, acha que tem censura. Tudo isso é muito ruim para a visão do Brasil. Minha opinião não pode ser a casa da mãe Joana. Algum tipo de opinião, algum tipo de ofensa não podem ser permitidos, mas tem que tratar, não é só bloquear. Milhares de contas foram bloqueadas, foram suspensas no ano passado. Tem que ter uma cascata ali de suspensão até chegar no nível de bloqueio. Então, tudo isso deixa o Brasil em uma posição vulnerável, apoiando o Maduro, então xingando aí o Israel, apoiando o Hamas. Então, o pessoal que olha de fora não vê o Brasil com bons olhos. Então quero que vocês deixem a opinião de vocês a respeito desse tema. Então esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Te espero aqui no canal amanhã.